sem microfone, sem estúdio, sem filtro. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Wander Júnior e aqui você sempre vai encontrar conteúdos, primeiro, de alto valor, segundo, conteúdos que agregam para você e sempre nesse formato aqui, um bate-papo, eu, você, talvez vou compartilhar a tela, trazer algum conteúdo externo aqui para vocês, mas sempre vai ser um conteúdo assim, um bate-papo sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre o mercado digital, sobre funis, sobre as últimas novidades. É para isso que existe esse canal e é para isso que eu tô aqui, para compartilhar conteúdos com vocês. Então eu já quero te convidar para inscrever aqui no canal, para deixar o seu like aqui embaixo e para compartilhar esse vídeo com outros empresários, principalmente mentores e consultores, que é a minha especialidade atender. Beleza? Então, aqui, sem roteiro, sem estúdio, sem microfone, sem uma super produção, mas com muito conteúdo de altíssimo valor para vocês. Hoje nós vamos falar sobre métricas de negócios, tá? Por quê? Porque o seu gestor de tráfego, ele fala sobre algumas métricas, o seu gerente fala sobre outras, o seu vendedor fala sobre outras e você, empresário, fica ali perdido. E aí daqui a pouco você compra um curso onde falam-se de várias métricas, e depois você compra um mastermind que vão falar de outras métricas para você lá dentro. Então, esse conteúdo aqui é para explicar para vocês as principais métricas quando envolve marketing, tráfego pago e quando envolve vendas, tá? E quais dessas métricas que você, que é empresário, precisa estar de olho, tá? Porque, te dando um exemplo claro aqui, para você que é empresário, tanto faz, tanto fez, qual o seu CPM, qual o seu CTR, que são métricas de tráfego pago, por exemplo. O que é mais importante para você? Talvez saber o seu CAC, talvez saber o seu LTV, né? Então, aqui eu quero trazer de forma muito autoexplicativa, muito simples, muito didática aqui, um papo sobre métricas, tá? Quando a gente fala de funis, quando a gente fala sobre o mercado digital, principalmente, a gente sempre está falando sobre números. Os números, eles sempre são lógicos, tá? Então, você tem ali custo por impressões, você tem custo por clique, você tem custo por venda, você tem custo por aquisição de cliente. Aqui eu falei de algumas métricas de custos que você provavelmente já ouviu falar, seja a sua agência de marketing, seja o seu gestor. Mas aqui eu quero trazer clareza para você. Cara, de fato, quais dessas métricas que são importantes para mim? Que são as métricas que vão guiar a minha tomada de decisão, né? Então, principalmente quando a gente fala do mercado de conhecimento e de empresas que vendem através de call de venda, através de ligação, através de WhatsApp, de direct, é muito necessário que a gente tenha muita clareza sobre todos esses processos. O funil, ele é o processo que vai tirar o seu cliente ou um desconhecido do ponto A e levar ao ponto B. Aqui no ponto A tem o Joãozinho e ele é um desconhecido, ou seja, ele nunca ouviu falar da sua empresa, ele nem sabe quem é você, ele não segue o seu perfil, ele é um desconhecido, completamente, um completo desconhecido, tá? E aí, o trabalho dos funis, o trabalho do marketing, o trabalho dos seus processos é fazer com que esse cara desconhecido, ele conheça a sua marca, ele se envolva com você, ele conheça as suas ofertas, ele entenda o seu negócio. Então, ele vai passar aqui por cada uma dessas etapas até chegar no ponto B. O que é o ponto B? É quando esse desconhecido, ele se torna um cliente de primeira compra. Mas não para por aqui. Depois disso, ele precisa fazer recompra. Ele precisa aumentar o seu LTV, mas aí a gente está falando de um segundo passo. Então, o primeiro passo aqui, quando a gente fala de funis, é fazer com que um desconhecido tome a ação que eu quero, tá? Em alguns momentos, a ação que eu quero é simplesmente que esse cara visite o meu perfil. Num segundo momento, eu quero que esse cara faça o quê? Que ele siga o meu perfil. Num terceiro momento, eu quero que esse cara me envie uma palavra no direct. A gente vai criar momentos para levar o lead de um ponto a outro, tá? Então, primeiro eu quero
aparecer para um desconhecido, depois eu quero que esse desconhecido ele visite o meu perfil, depois eu quero que ele siga, ou eu quero que ele se torne um lead, então eu quero que ele aplique dentro da minha página, né? Então esse é o trabalho do funil, esse é o trabalho estratégico que a gente vai desenvolver. O funil, ele é o processo pelo qual o seu cliente vai passar até tomar a decisão que você quer, tá? E para negócios que vendem conhecimento, para negócios que vendem cursos, mentorias, consultorias, enfim, para esse tipo de negócio, usa-se muito call de vendas, né? Então você capta um lead, você faz com que ele passe por uma aplicação ou que ele baixe uma isca para que o seu time comercial entre em contato com esse cara. Basicamente é isso, né? Então, dentro desse formato de negócio, desse modelo, quais que são as minhas principais métricas? E é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Eu quero que você entenda que vai existir um primeiro contato. Eu vou chamar aqui de primeira impressão. A primeira impressão desse cara, ela normalmente vai ser através de um anúncio, tá? Então, você vai criar um anúncio, esse anúncio vai aparecer para esse cliente e depois, no final desse anúncio ou durante esse anúncio, vai existir o que a gente chama de CTA, né? Que é a chamada para ação. Qual é a chamada para ação que eu quero nesse modelo de funil que a gente citou aqui? Que vai levar a pessoa a fazer uma aplicação para o seu time estratégico, né? Para o seu time de venda, desculpa. A ação que eu quero é que esse cara, ele visite a minha página. Aí ali na sua página pode ter um vídeo, pode ter algum texto ali, e aqui embaixo ter um botão de aplicação, tá? Quando esse cara, ele ativar esse botão de aplicação e ele se aplicar, ele já deixou de ser um cliente de primeira impressão, ele deixou de ser um desconhecido. Por quê? Porque ele leu a sua página, ele entendeu o que você faz. Se você tem um vídeo de vendas, ele assistiu o seu vídeo de vendas. Então, ele já não é um completo desconhecido, ele pode não conhecer a sua empresa. Mas, se você fez um bom trabalho de copy dentro dessa página, ele minimamente sabe quem você é, ele já entendeu se essa solução que você vende, se a mentoria que você tem, a consultoria que você tem, serve para ele, né? E ele já tomou a decisão de aplicar. Então, aqui, esse cara, ele já não é um desconhecido, aqui ele já se tornou um lead, tá? Então, aqui ele se tornou um lead, ele passou aqui pelo formulário, né? Então, ele fez a aplicação, né? Ele aplicou para ser o seu cliente. Ele deixou aqui nome, WhatsApp, telefone, endereço de e-mail, profissão, cargo. Ele deixou aqui todas as informações que a gente quer nessa aplicação. Beleza? Quando esse cara fez isso, ele se tornou um lead. Então, a partir desse momento, ele já não é mais um desconhecido, um cara de primeira impressão. Ele já se tornou um lead dentro da sua base. Depois que ele se tornou um lead, ele vai receber ali um contato comercial. Esse contato comercial pode ser WhatsApp, pode ser também e-mail, pode ser ligação, tá? Esse primeiro contato é o que a gente chama de pré-venda, né? Então, o seu pré-vendedor é a pessoa que vai fazer esse primeiro contato para entender se esse cara, ele se aplicou, talvez ele aplicou sem querer, ele aplicou sem entender de fato o que você vende, como você faz. Então, isso aqui é uma pré-venda. Então, esse cara, ele vai, a partir do momento que ele passar por esse processo, ele já está no seu processo de pré-venda. E a partir do momento que esse cara, ele já está dentro do seu processo de pré-venda, o seu pré-vendedor vai fazer um agendamento da sua call de vendas, que é onde vai acontecer de fato a venda. Então, esse cara aqui, ele vai sair ali do pipeline de pré-vendas e ele vai lá pro closer. Closer que nada mais é do que o vendedor. Pô, Wander, eu não tenho esse tamanho de equipe. É uma pessoa só pode fazer isso? Pode fazer isso. Então, todo esse processo aqui é um funil simples de aplicação, tá? Então, a gente tirou o cara lá do cliente de primeira impressão, o cara que nunca te viu na vida, fez ele conhecer você através da sua página,
ele entendeu a sua solução, ele se sentiu confortável para se tornar um lead, então ele aplicou, né? Depois que ele aplicou, ele recebeu um contato do seu setor de pré-venda, do seu pré-vendedor, tá? Ele recebeu esse primeiro contato. Essa pré-venda gerou um agendamento para o seu closer, que é onde você vai, de fato, fechar a sua venda, tá? Então, isso aqui é um funil, a gente chama de funil de aplicação. Depois que a pessoa passou por esse funil de aplicação, você vai vender para ela. Mas agora, beleza, Wander, entendi como é que funciona a dinâmica de um funil. Entendendo a dinâmica de um funil, todo esse processo que a pessoa vai passar com você, agora a gente vai focar nas nossas principais métricas, beleza? Então, a partir do momento que eu entendi toda a dinâmica do meu funil, eu entendi como funciona tudo isso aqui, já ficou claro para mim, vai ficar ainda mais claro a nossa leitura de métricas, tá? Então, quando a gente pensa em todo o comportamento do cliente, lá no início, essa primeira impressão tem um custo, que é o custo por impressão do seu anúncio, né? Porém, esse custo por impressão não é a sua principal métrica. Então você, como mentor, como consultor, como empresário, não tem que preocupar com essa métrica, tá? A ideia aqui é que você se preocupe com as métricas principais, tá? Qual é a métrica principal? Quando eu chegar no final do mês, qual é a métrica que eu tenho que ter muita clareza? Número de leads. É uma das métricas que você precisa ter clareza, tá? Então, quantos leads você gerou ao longo do mês, tá? Então, eu vou colocar aqui alguns números de exemplo, tá? Você gerou 1.000 leads e você investiu R$10.000 em tráfego, tá? Então, aqui, quanto você investiu? Você investiu 10k, beleza? Você investiu R$10.000 em tráfego e gerou 1.000 leads. Desses 1.000 leads, lembra que tem todo um processo para esse cara passar. Ele vai primeiro visitar a página, depois que ele visitou a página, ele vai preencher ou não um formulário. Tudo isso aqui a gente tá praticamente ignorando. Quem tem que preocupar com isso aqui é seu gestor de tráfego, não é você como empresário, tá? O que você tem que preocupar? Com o valor que você investiu, com o número de leads que você gerou. Se eu sei isso aqui, eu sei quanto custou meu lead. Você concorda aqui comigo que R$10.000 dividido por 1.000 leads, eu paguei aqui R$10 por lead, né? Mas aqui não é o ponto, não é identificar o custo, porque todos os custos a gente vai conseguir puxar aqui no final. O ponto aqui é identificar o nosso próximo passo. Qual que é o nosso próximo passo de filtragem, né, dentro do nosso funil ali? Qual que é o próximo passo de filtragem dos leads? 1.000 pessoas aplicaram lá na minha página e se tornaram leads do meu negócio. Essa pessoa vai passar por um setor de pré-venda. Ela vai passar por uma pré-qualificação, por uma breve conversa ali com essa pessoa. Então, eu tenho aqui os agendamentos, que é o cara que, ele, além de ser um lead, ele falou com o seu time comercial e ele agendou uma conversa com o closer, ele agendou uma call de vendas, tá? Muita gente chama de sessão estratégica, sessão de diagnóstico, enfim, para mim não importa. O que a gente quer aqui de fato é um agendamento. Eu quero que essa pessoa agende um horário para falar com o responsável por esse fechamento, tá? Então, das 1.000 pessoas, vamos imaginar aqui que 100 pessoas não estavam de acordo por algum motivo, ou não quiseram ir para call de vendas, não quiseram agendar, ou se cadastraram achando que era uma coisa e é outra, e isso é muito normal de acontecer, tá? Então aqui você perdeu 100 pessoas, você teve aqui 900 agendamentos, tá? Beleza, qual é o próximo passo, qual é a próxima métrica principal que eu tenho que me atentar após o meu agendamento? Você vai ter uma taxa aqui de comparecimento, porque a pessoa agendar não quer dizer que ela vai participar, tá? Que ela vai comparecer. Então, eu tenho aqui os meus comparecimentos. Vamos imaginar que você teve aqui 30% de no-show.
é uma métrica alta, tá? Então existem coisas que você faz, aí eu vou falar sobre isso lá no final. Mas você teve aqui 30% de no-show, ou seja, 30% dos 900 não apareceram, sumiram, pararam de responder, não quiseram mais responder, não quiseram reagendar para outro dia. Então você teve 600 comparecimentos desses 900 agendamentos que a gente fez, tá? Desses 600 comparecimentos, o seu closer, a pessoa responsável por fechar ali, ela, vamos imaginar que ela conseguiu uma taxa de conversão de 10, tá? Então, a gente teve aqui vendas. Ele fez aqui pra gente 60 vendas, tá? Tô fazendo números redondos para ficar mais fácil para vocês. E o seu ticket, né, o valor do seu produto, vamos imaginar que você vende o seu produto hoje por R$1.000. Então, o seu faturamento foi de 60 mil. Beleza. Então, repare que aqui dentro dessas principais métricas que eu pontuei, duas delas estão relacionadas a dinheiro, tá? Quanto você investiu, quanto você faturou. E daqui a gente vai tirar o nosso ROI, né? O retorno sobre esse investimento. Você pode ver aqui que você teve um lucro de 50% sobre essa operação. Aí depois tem imposto, tem custo, tem comissão de vendedor. Mas o seu ROAS, que é o retorno sobre investimento em anúncios, ele foi de 50 mil reais. Você colocou 10, faturou 60. Beleza? Então, essas métricas precisam estar na ponta da sua língua, precisam estar na ponta da língua do seu gerente comercial, do seu vendedor, do seu gestor de tráfego. Vocês precisam ter clareza sobre essas métricas aqui. E depois delas, vão existir outras métricas, porém com total relação entre uma e outra, tá? E é nessas métricas aqui que você vai encontrar que você vai conseguir consertar os seus gargalos, que você vai conseguir identificar exatamente onde você está errando, onde você pode melhorar todos os seus processos, tá? Essas métricas são as taxas entre cada uma dessas primeiras métricas aqui que a gente colocou. Então, qual é a taxa entre o número de leads que eu gerei e o número de agendamentos que eu fiz? Eu tenho aqui 90%. Tá? Qual é a taxa entre o número de agendamentos e o número de comparecimentos? Eu tive aqui, a gente pode colocar que a gente perdeu 30%, né? Então a gente teve 70% de agendamentos, de comparecimentos, desculpa. Ou seja, a gente teve perda de 30 aqui, perda de 10 lá em cima, tá? Dos comparecimentos, a gente teve aqui 10% de taxa, tá? E aí, o que a gente vai analisar aqui? A sua taxa de leads para agendamentos, 90% está muito bom. Mas ainda assim, você perdeu 10%. Cara, o que eu posso fazer para que eu consiga chegar o mais próximo possível aqui de 100%? A própria métrica que a gente está lendo, ela já vai dizer isso pra gente, tá? Por quê? Cara, pensa comigo. A pessoa se cadastrou e por algum motivo ela não quis agendar. O que eu posso fazer lá no momento do cadastro para que eu aumente essa taxa de agendamentos, tá? Então você pode fazer perguntas, por exemplo, na sua aplicação, como: olha, o nosso processo de vendas vai passar por agendar uma reunião com você. Você está disposto? Você tem disponibilidade? Você tem disponibilidade para amanhã, tarde ou noite? Você fazer esse tipo de perguntas já vai condicionar a pessoa a se cadastrar sabendo que vai existir uma ligação de vendas. Se essa pessoa não está disposta, não quer participar, ela não vai agendar, tá? E tá tudo certo. Por quê? Porque lembra que a gente combinou que você só vai vender através desse funil. Aí por isso que existem outros funis, né? Que a gente chama de você empilhar funis, para você não depender só disso. Porque aí você vai pegar essa pessoa aqui em outro funil, tá? Mas, voltando aqui para o nosso assunto principal, a questão é: o que eu posso fazer para aumentar cada uma dessas taxas, tá? Então, o mercado vai ter taxas
padrões ali, para cada tipo de nicho, cada tipo de mercado ou cada tipo de funil tem as suas métricas que são as métricas padrão do negócio. Mas o nosso trabalho, o seu trabalho como empresário é tentar chegar ao máximo perto do 100%, chegar ao máximo ao seu ápice de performance, né? Então, o que eu tenho que fazer para que eu tenha uma taxa maior de agendamentos? Então a gente vai qualificar melhor, a gente vai deixar claro para a pessoa o que vai acontecer depois que ela se tornar um lead, etc. A gente vai conseguir aumentar mais isso aqui, tá? O que eu faço para ter uma taxa de comparecimento maior? Então aqui, ó, eu tive 900 agendamentos para 600 comparecimentos, ou seja, 300 pessoas, cara, deixaram de comparecer, elas não chegaram, elas não foram até a sua reunião de vendas. O que você pode fazer para que a pessoa não se perca, né? Para você não ter esse no-show, que a gente chama, essa taxa de no-show de 30%, eu preciso diminuir ela, eu preciso que ela vire 20, 10, 15, e você vai diminuindo sempre a sua taxa de no-show. Então, é você pensar com a cabeça do cliente, cara, será que o cara, ele esqueceu que eu agendei? E se eu começar a mandar lembretes para esse cara aqui, a cada dia ou a cada 12 horas, eu não sei qual é o momento em que ele se cadastrou, talvez o cara se cadastrou para já fazer uma call hoje, né? Então, você criar um fluxo de lembretes pode aumentar a sua taxa de comparecimento, porque às vezes o cara de fato esqueceu. E aí você vai fazer o seguinte, você vai lembrando ele, fala, fulano, beleza? Cara, eu vi que você agendou aqui, eu tô aguardando você, tá tudo certo pra nossa reunião, tô te esperando amanhã às 15 horas, né? E aí, hoje à noite, você vai e manda uma outra mensagem. Fala, fulano, beleza? Olha, já tô preparando aqui a apresentação que eu tenho para fazer para você. Eu já visitei o seu Instagram, que você deixou lá no agendamento para mim. Então eu já entendi um pouco mais sobre o seu negócio. E, cara, tô muito ansioso pro nosso encontro amanhã. Aí amanhã, de manhã, você pode mandar um bom dia. Fala, fulano, bom dia, beleza? Cara, passando aqui só para deixar um lembrete rápido sobre o nosso encontro hoje à tarde. Tô te esperando e etc. Faltando algumas horas, você pode mandar um outro lembrete, tá? Você vai sempre se comunicando com esse cara, mas não pode ser aquele lembrete tipo um spam, uma coisa chata. É você lembrar, você tocar no assunto, você citar que, pô, eu vi ali no seu Instagram que hoje você fez uma oferta no Story. Cara, ali eu gostei muito dessa oferta, mas eu acho que a gente pode ajustar, pode melhorar, tá? Ou se você vende algo relacionado à saúde. Pô, eu vi lá no seu story que hoje você já foi na academia, hein? Cara, isso aí, bora pra cima. Hoje à tarde a gente vai falar melhor sobre esse shape aí, sobre a sua saúde. Tá vendo que dá pra você encaixar de forma intencional tudo isso? Você pode encaixar de forma intencional esses lembretes, sem parecer o cara chato, sem parecer que tá desesperado pra fazer uma venda, tá? Então, aqui a gente vai usar técnicas, vai encaixando cada uma dessas coisas para fazer com que esse 70% vire 80%, vire 90%, vire 100%. O meu foco é agendar, o meu foco é que compareçam 100% das pessoas que agendaram, tá? Esse é o nosso trabalho. Então, beleza, essa é uma outra métrica que a gente vai ficar de olho, a taxa entre comparecimentos e agendamentos, beleza? Então, nosso trabalho é aumentar essa taxa sempre. Depois, entre os comparecimentos, então 600 pessoas compareceram e eu vendi para 10% delas, ou seja, eu fiz 60 vendas. Cara, o que eu posso melhorar do meu negócio para aumentar essa taxa aqui de vendas? Aí é um trabalho seu com o seu comercial. Será que a apresentação de vendas pode melhorar? Quais foram as objeções que esse cara encontrou para que essa venda acontecesse ou para que essa venda deixasse de acontecer? Aí aqui vai envolver treinamento comercial, vai envolver um bate-papo, vai envolver follow-up, vai envolver reuniões com o seu time, com as pessoas que vendem, para fazer que esses 10% virem 15%, virem 20%, virem 50%. Agora, um ponto que é primordial, que eu queria trazer para vocês, é o seguinte. Vou colocar até aqui do lado para ficar de uma outra cor. Às vezes a gente olha para cada uma dessas métricas e fala, pô, cara, mas se eu aumentar
5% de alguma coisa, não vai mudar tanto assim. Se eu aumentar 10% de tal coisa, não vai mudar tanta coisa assim. E eu quero mostrar para você que se você melhorar 1% de cada um desses processos, você vai fazer mais vendas, você vai fazer mais dinheiro, tá? Então, presta atenção no seguinte. Imagine se, ao invés de ter 90% aqui, eu tivesse 95%. Quantos agendamentos eu iria ter ao invés de ter 900? Eu iria ter 950 agendamentos. Concordam? Beleza. Tive 950 agendamentos. Aí, imagine agora que eu pegue esse 70% aqui e aumente 10% só. Então, esses 70, eles vão virar 80%. Então, eu teria aqui, com 80%, cerca de 750, 760 pessoas. Vamos botar aqui 750 para ficar redondo. Mas, cara, dá uma olhada. Olha a diferença. Eu só mudei 5% lá em cima e mudei 10% aqui embaixo. E ao invés de ter 600 comparecimentos, eu já tive 750 comparecimentos. Ou seja, são 150 novas reuniões, 150 novas oportunidades de venda, simplesmente porque eu mudei uma taxa pequenininha, tá? Então, olha só o quão impactante é no seu negócio se você ajustar pequenas porcentagens ali dentro de todo o seu funil. E aí, se a gente pega o seu time de vendas, dá um treinamento, melhora aqui esse processo comercial e ao invés de vender para 10%, a gente venda para 20%. Então aqui, 750, a gente está falando aqui de 150 vendas. Então, repare que pequenos ajustes, eu mexi 5% aqui, 10% de lá, mais 10% desse outro lado. Eu saí de 60 vendas para 150 vendas. E lembrando que o meu produto custa só R$1.000, cara, você saiu de 60 mil de faturamento para 150 mil de faturamento sem investir R$1 a mais em tráfego. Olha lá em cima. O nosso investimento, ele segue o mesmo. Aqui eu não falei para você colocar mais dinheiro em tráfego e investir mais. Eu também não falei para você mexer no seu ticket médio. Aqui, o valor do seu produto era 1.000. Aqui, o valor do seu produto também é 1.000. Tá? Só que a diferença é que a gente fez pequenos ajustes e saiu de 60 mil para 150 mil reais de faturamento. Então, olha só o poder de você enxergar as métricas certas, né? Olha só o poder de você parar de preocupar com métricas secundárias, parar de preocupar com dados que não fazem sentido. Você, como empresário, perder tempo pensando nesse tipo de coisa. Tá? Eu vou preocupar com qual é o meu CPC. Pô, o que eu já tive de mentor, consultor, empresário, que quando eu rodava tráfego pra pessoa, a pessoa chega, pô, mas o meu CPC tá caro. Cara, que raios você tá preocupado com o CPC? Vai preocupar com o seu custo por lead. Pô, Wander, o meu custo por lead tá caro. Aí sim a gente vai olhar a métrica de tráfego para tentar mexer, tá? Mas às vezes tá tudo perfeito, o custo por lead tá legal, tá interessante pro modelo de negócio do cara, e o cara preocupado porque o CPC dele tá mais alto do que o do cara do Mastermind. Ou, o meu CTR tá mais baixo do que eu ouvi lá na comunidade Sobral que tem que ser. Cara, para. Você é empresário, você é mentor, você é consultor, você é um cara de negócios. Você não precisa preocupar com métricas de tráfego pago, tá? Métricas de engajamento do seu Instagram, custo por mensagem que eu recebi. Cara, presta atenção, cada funil vai ter seus custos e aí para cada um deles você vai sempre ter as métricas principais do seu negócio e as métricas principais do tráfego. Uma coisa é completamente diferente da outra. Por exemplo, qual a métrica principal do tráfego nesse cenário que eu trouxe aqui para vocês? A métrica principal do tráfego aqui é custo por lead, por exemplo. Por quê? Porque eu estou rodando um funil para gerar leads para você. Essa é a métrica principal do tráfego. Agora, me fala uma coisa. Adianta eu gerar bons leads? Adianta eu gerar 1.000 leads para você
e pagar R$ 1.000 por lead, por exemplo, tá? E você vai gastar um mundo de dinheiro e lá na frente você não vai vender nada. Não faz sentido. Ou ao mesmo tempo, cara, adianta eu gerar esses mesmos 1.000 leads a R$ 1 cada lead, você vai pagar por baratinho no lead e lá na frente você não vender nada, também não mudou em nada. Então tá vendo que essa métrica, ela é uma métrica que o gestor de tráfego vai se preocupar, as métricas lá de dentro, ele vai trabalhar. Mas você como empresário, como dono de negócio, você precisa preocupar com o seu negócio como um todo. Você precisa preocupar 360 graus, tá? Então, para de dar atenção para métrica pequena, para métrica que para o seu negócio não faz sentido você perder horas do seu dia pensando nessa métrica e começa a olhar para as métricas que vão mudar o seu jogo. E quais são essas métricas? As taxas entre os principais processos do seu negócio. Então, voltando aqui para a tela, a gente tem aqui as nossas métricas. Então, leads, agendamentos, comparecimentos e vendas. Vamos lá. Leads, agendamento, comparecimento e venda. Onde que tá as suas principais, onde que estão as principais métricas do seu negócio entre um e outro? É aqui que tem que estar a sua atenção, tá? A sua atenção primeiro precisa estar aqui. Cara, desses leads que eu gerei, quantos que agendaram? Eu preciso sempre aumentar essa porcentagem aqui. Da galera que agendou, quantas que compareceu? Eu preciso sempre aumentar esse número aqui, ter menos no show. Da galera que compareceu, para quantos eu vendi? Eu preciso sempre aumentar essa taxa. Então, tá vendo que eu resumi todo um funil gigantesco, cheio de métricas, cheio de dados, criativo para lá, campanha para cá, teste de público. Cara, um mundo de coisas a gente resumiu em 3 métricas que você precisa melhorar, tá? Inclusive, eu acho que esse vai ser o título dessa aula. As 3 métricas que vão mudar o seu negócio, que vão mudar seu jogo, tá? Por quê? Você precisa saber as suas taxas. Essas métricas aqui é que vão mudar. Lembra que eu falei lá atrás? Se você tem um lead de R$ 1 que não converte em venda, não adianta nada. Se você tem um lead de R$ 100 que não converte em venda, não adianta nada. Então, para que é que você está preocupado com o seu custo por clique? Porque o seu custo por clique vai gerar não sei quantas pessoas na página. Cara, essa preocupação não é sua. Essa preocupação é do seu gestor de tráfego, é do seu estrategista. Pô, Wander, mas eu não tenho esse cara que tem essa visão, que pensa nisso comigo. Aí é só você me procurar. Você vai no meu Instagram, @OVanderJunior. Você pode comentar aqui embaixo, falar, pô, Wander, gostei da aula, eu quero saber como te contratar. Ou aqui embaixo também eu vou deixar alguns links do meu Instagram, vou deixar link do meu atendimento, vou deixar link de aplicação pra gente trocar uma ideia, tá? Não tô falando que você vai comprar nada, que você tem que comprar nada de mim. Tô falando que a gente pode conversar numa boa. Você falar, pô, Wander, eu assisti o vídeo, fez sentido pra mim, gostei. Bora trocar uma ideia sobre o meu negócio. Eu preciso de alguém que pensa assim dentro do meu negócio. Se você achar que esse cara sou eu, você pode ir aqui embaixo, vai ter algum link em algum lugar pra gente conversar. Beleza? Espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido pra você essa aula, tenha trazido, que seja um pouquinho só de clareza pro seu negócio. E se você gostou, deixa o like, se inscreve, porque eu sempre vou estar trazendo mais conteúdos aqui para vocês sempre. Então, se inscreve, deixa o like, compartilha, toda aquela coisa que os youtubers falam aí, que eu não sei. Faz tudo aquilo para dar uma moral pra gente aí e até a próxima. Tamo junto.